Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o HCTR. Infelizmente as notícias não são boas. Tenho aqui identificado e não informado pela gestão um prejuízo alto, tá, em vendas de fundos imobiliários. Além disso, a gente tem grande porcentagem do PL do fundo comprometido, seja com waiver, não pagamento, inadimplemento, ou fundos imobiliários, fundos de desenvolvimento que ainda não estão gerando renda. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Bom, começando o vídeo, então, comentando um pouquinho sobre a taxa de administração, ela é de 1,20 ao ano, além da taxa de performance, tá? É um fundo grande, do patrimônio líquido dele de quase 2,7 bi. O valor da cota aqui a mercado no fechamento estava em R$ 58,00. Pela última vez que eu vi, estava ali na faixa de 52, 53. Então, o fundo aí negociando com muito desconto. Será que faz sentido esse desconto? Está barato? Está caro? Vamos analisar. Bom, inicialmente aqui, né, a gestão mudou um pouquinho o relatório gerencial, deixou um pouco mais agradável, mais fácil a leitura. Isso é um ponto bom. Em que pese esteja faltando aqui informações, eu vou explicar para vocês. Ele coloca aqui, né, um pouquinho do perfil do fundo, que ele é high yield, então isso aqui vai trazer maior volatilidade voltado para um perfil de investidor mais arrojado. Até aí, sem nenhum problema. A questão é que ser arrojado é uma coisa, e a gente ter aqui uma gestão com possíveis problemas, né, na gestão em si, não só no adimplemento ou inadimplemento dos ativos, é outra coisa. A gente tem outros fundos high yield que estão sofrendo, mas estão sofrendo menos, né? A gente consegue ver aqui a gestão comentando bastante sobre o cenário macroeconômico, tanto internacional quanto nacional, e mostrando que os fundos high yield estão sofrendo por causa disso. Entretanto, como eu disse, a gente tem outros, né, o URCA, o KQR, enfim, outros fundos que estão com problemas. Teve lá, né, uma dação em pagamento no URCA, mas são problemas menores, são problemas que, por exemplo, o URCA, ele acessou a garantia. Aqui um dos grandes problemas, uma das grandes críticas, na verdade, né, dos cotistas é essa concessão de waiver em todas as operações e não ter o acesso à garantia. Enfim, então eles estão comentando bastante sobre isso. O que eu posso destacar aqui para vocês? Eles falam que há essa desaceleração no consumo. Com isso, alguns dos CRIs que compõem a carteira do fundo, conforme comunicado através dos fatos relevantes tal e tal, estão com problemas, dificuldade para as empresas financiarem ou refinanciarem suas operações. Bom, não são alguns CRIs, né? São muitos CRIs, mas beleza. Em um cenário onde a companhia e os detentores dos CRIs precisam renegociar os termos, prazos e taxas de operação, é convocada uma assembleia, que consiste em um fórum onde são apresentados os pleitos da companhia e os detentores dos CRIs, via maioria dos votos, definem pela aprovação ou não dos pleitos, bem como adicionam solicitações ou condições que entendam necessárias. E aqui ele coloca que uma estrutura usual de pagamentos mensais, né, nos CRIs, é a concessão de waiver para não pagamento ou redução das parcelas previstas durante um período determinado, seja ele passado ou futuro. Então aqui bem legal, ele explicou um pouquinho da mecânica da assembleia, basicamente está ali com um problema, inadimplente ou sem fôlego, é chamada uma assembleia, e ali entre o devedor e o credor é feita uma composição. Coloca que aqui é muito usual ter o waiver. Até aí ok. Ele ressalta que o waiver não é perdão da dívida, da parcela da dívida, sim uma permissão para que a parcela não seja desembolsada naquele período e incorporada ao saldo devedor total da operação, com incidência de juros e correção, que deverá ser paga no decorrer do prazo do vencimento do CRI. Ou seja, você não paga por um ano, esse valor é corrigido, acrescido de uma nova taxa, você tem que pagar no restante. A grande questão aqui é, nem sempre é vantagem você dar o waiver. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você vai dar, o devedor vai aumentar a sua dívida, porque ela está sendo corrigida e tem mais uma taxa. Vai chegar ali na frente, ele não vai conseguir pagar do mesmo jeito, e aí você vai ter que acessar essa garantia, só que agora você tem que recuperar um dinheiro maior, né? Porque o saldo do devedor aumentou. E às vezes não, às vezes você consegue dar um waiver, ele consegue se recuperar e vida que segue. O grande ponto aqui é a gestão não delimitar para os cotistas qual que é esse limiar, quando que deixa de conceder o waiver e passa a acessar a garantia. Porque o que a gente vê é, eu vou dar o waiver, mas e se ele não pagar? Então seria interessante ter uma sinalização, ou ele vai dar o waiver em todos, porque nenhuma garantia ainda foi acessada.
Enfim, pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, deixa o like, tá? Hoje o vídeo está bem interessante, eu vou comentar com vocês daqui a pouco alguns vídeos especiais que eu vou trazer aqui pra gente, que eu já estou preparando, e eu acho que ninguém aqui no YouTube vai trazer. Então, fica comigo que eu vou falar. Bom, seguindo aqui, então ele mostra um pouquinho das operações problemáticas. Então ele está aqui, né, reforçando a força do grupo One, ele vai fazer isso nos outros devedores também, mas a parte que interessa para a gente é essa aqui. Para que a companhia consiga readequar suas estruturas de pessoas, processos e capital ao novo cenário macroeconômico, de taxa de juros, menor velocidade de vendas e um maior nível de distrato, a operação de CRI ligada à companhia está em processo de waiver para a readequação do fluxo de caixa e plano de negócios. Bom, poderia ter, né, obviamente, destacado aqui para a gente com maior detalhe, mas basicamente é isso. Lembrando que vou mostrar ainda no vídeo quanto de fato do PL está comprometido e também tem uma parte que está comprometida que está difícil da gente identificar. Vou mostrar isso para vocês também, porque é relevante para quem é cotista, é importante saber isso. Pessoal, que eu sempre falo, vocês não podem ser cotistas e não se atentarem da onde vem o dinheiro. A gente precisa entender da onde vem ali o dividendo. Se você entender isso e perceber que ele está saudável ou que ele está com um problema, mas ele vai ser resolvido, beleza, você não vai ter problema investindo. Se você investe, recebe o dividendo, mas não entende de onde ele está vindo, cedo ou tarde isso vai ser um problema para você. Grupo Gramado Parques. O Grupo Gramado Parques, então aqui a gente sabe que ele entrou ali com aquele pedido de liminar para suspender o pagamento, depois ele acabou desistindo. Fiz um vídeo específico disso aqui, acho que fui o primeiro canal a trazer, que foi acessando o processo. E por que eu estou falando isso? Porque no dia de hoje que eu estou gravando, a gente sabe que o Grupo Gramado Parques, ele entrou ali com um pedido de recuperação judicial, tá? Para quem não sabe, recuperação judicial de uma forma muito simplificada, o devedor fala que ele não está conseguindo arcar ali com as suas dívidas, então ele vai reunir todas essas dívidas em um processo, tá? Vai ficar suspenso o pagamento por um tempo, para que seja apresentado um plano de recuperação judicial. O que é isso? Ele vai chamar todos os devedores e vai falar, olha, eu vou pagar, mas vai ser dessa forma, você aceita? E ele vai fazer isso para todos, todos dando ok, ele começa a fazer o pagamento. A questão é, num plano de recuperação judicial, a gente pode ter descontos concedidos pelos credores ao devedor, para que ele consiga pagar, porque é melhor você receber algo do que nada. A questão é, um desconto na recuperação judicial significa prejuízo aqui no fundo, dinheiro que não vai ser recuperado. Vai ter que ser ali descontado do patrimônio líquido do fundo, prejuízo pro cotista. Então, o que eu vou fazer? O processo começou, ele ainda vai ser, enfim, ter ali seus andamentos, e eu vou acessar esse processo e vou trazer aqui atualizações constantes para vocês. Saiu uma movimentação, apresentou o plano de recuperação judicial, eu vou trazer vídeo. Então se inscreve para não perder nada, porque eu tenho certeza que vai ser conteúdo em primeira mão para você. Lembrando que com o processo aberto, a gente vai conseguir identificar todos os CRIs que estão com problemas, todos os CRIs que estão abrangidos nessa recuperação judicial. Então a gente vai conseguir ter uma mensuração melhor de quanto realmente do PL do fundo está com problema. Tá? Isso aqui vai ser uma informação muito, muito importante, porque como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, está difícil identificar quais CRIs exatamente estão com problema. A gente tem uma noção grande, mas pode ser que tenha ali algum CRI que também seja englobado aqui nesses problemas. Bom, seguindo, o fundo coloca que continua acompanhando a situação da empresa, sempre preservando os interesses dos cotistas, e aqui no finalzinho o fundo coloca que poderão ser executadas as garantias, né, se necessárias. Bom, interessante aqui uma sinalização, como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente não sabe quando, então seria interessante, né, ter uma mensuração aqui, olha, se isso acontecer a gente vai executar, mas enfim, foi aqui a mudança que eles trouxeram. Circuito de compras. Ele coloca aqui, né, todos aqueles problemas que a gente já conhece do circuito de compras. Fala que o empreendimento está em fase de maturação, ainda sofre com impactos pós-pandemia, e eles estão buscando aqui soluções para preservar a saúde financeira do CRI. Então, no dia 10, foi realizada uma Assembleia Geral, onde foi deliberada a concessão de waiver para obrigações pecuniárias de março de 2023. Em continuidade, os investidores, representando 60,51% dos CRIs, solicitaram uma nova convocação de Assembleia Geral. Pessoal, vou deixar marcado aqui vídeo importantíssimo do DEVA, soltei ontem. Lá eles também têm esse CRI,
e eles deixaram muito claro que para esse waiver aqui, eles foram contra, tá? Eles tinham 17% dos votos e eles foram contra. O HCTR foi a favor. Então teve um waiver aqui sem contrapartida, não teve uma nova taxa. Então, aqui foi chamada essa nova assembleia para quê? Para um aumento nas taxas de remuneração do CRI correspondente a 0,5%. A questão é, você vai ter um waiver, né, que segundo lá o DEVA, pelo que eu me lembro bem da memória, vai ser até o final do ano, com uma taxa de 0,5% a mais, não é muito pouco. Eu até citei um exemplo bem interessante no vídeo do DEVA, que vou deixar marcado, que lá está explicado melhor. Mas enfim, é aquilo que eu falo, compensa ter esse risco, compensa aumentar o saldo devedor, não é melhor acessar a garantia? A grande questão aqui do HCTR e de outros fundos é que eles têm risco cruzado, né? Eu vou ter que fazer um vídeo específico sobre isso, é uma situação delicada, não tem nada ilegal, não está contra a lei, fiquem tranquilos, mas tem ali em alguns, em certo grau de risco cruzado que se o fundo acessar a garantia aqui, ele prejudica o devedor que também está ligado de alguma maneira ao próprio fundo. Então a gente tem esse problema, é um assunto bem delicado, eu preciso trazer um vídeo bem didático aqui para todo mundo entender. Mas o grande medo meu aqui, na verdade são dois medos. O fundo não acessar a garantia e ficar ali, né, concedendo waiver, e a operação como um todo não conseguir se, né, reestruturar para pagar, e se e quando acessar essa garantia, ela não conseguir cobrir o saldo devedor. Para quem quiser entender do que eu estou falando aqui, vídeo do REC-R, tá? Eles acessaram uma garantia, salvo engano, a dívida lá era de 66 milhões, a garantia custa no papel, no laudo, 75. Só que para de fato ele recuperar esses 66, ele tem que vender a 66. No laudo custa 75. Será que de fato ele vai conseguir vender a 75 para recuperar? Então lá eu comentei. E aqui é o mesmo raciocínio. Se acessar a garantia, passar a régua nesse fundo, vamos acessar a garantia de tudo e recuperar o dinheiro. Quanto que o fundo vai conseguir recuperar? Isso que me preocupa. Pois bem, além desses dois tópicos aqui que eu já comentei, então aumento de taxa, implementação de medidas voltadas para o aperfeiçoamento da governança, ou seja, ele quer melhorar ali a governança do circuito de compras, eles também vão deliberar sobre um estudo sobre o impacto de tal eventual aumento na taxa na viabilidade do pagamento de obrigações. Ou seja, pode ser que eles não aumentem porque fica inviável do circuito de compras pagar. Só que eu vou ter um waiver completamente de graça, né? Vai postergar e eu não vou receber nada mais por isso. Então, indiretamente também é ruim para o cotista. Entenderam como a situação é delicada? Para quem é cotista, eu não estou falando, obviamente, que é, né, que recomendação de compra nem de venda. Eu preciso, a minha grande função, a minha vinda para o YouTube foi para explicar isso para vocês. E aí cada investidor faz aí a dosimetria da sua carteira para, né, ter mais e menos risco. Mas eu preciso que vocês entendam. Entendendo o risco, não tem problema nenhum, que aí você está tranquilo, está dentro da sua gestão de risco. Bom, aqui o outro grande problema desse mês, além de todos os problemas ali que eu comentei com vocês dos fundos, analisando essa DRE, eu estranhei, porque a gente consegue ver aqui, né, receitas 19 milhões, a gente consegue ver aqui a linha de juros, a linha de correção monetária, beleza. Receitas de FII teve aqui na linha de negociação um valor muito grande, 5 milhões, é destoante, tá vendo? Aqui a gente teve um pouco, enfim, foi uma outra circunstância, mas outros meses está zerado, muito pouco. Bom, a gente consegue observar aqui, distribuiu 11 milhões, taxa aqui de administração devidamente paga, mas isso aqui estava me causando muita estranheza. Então, o que eu fiz? Eu fui batendo os ativos do fundo, obviamente os maiores. Eis que, para minha surpresa, porque eu não encontrei aqui descrito, vocês acompanharam o relatório inteiro comigo, nenhuma venda de fundo imobiliário, certo? Então eu peguei o relatório do mês passado, vim aqui na carteira, na parte de fundos imobiliários, onde a gente consegue ver claramente que eles tinham HREC, tá? Quase aqui 200 mil cotas, a um preço médio de R$ 100, dava quase aqui 20 milhões, né? No valor de aquisição e no valor de mercado 15 milhões, ou seja, eles estavam aqui já no prejuízo de quase 5 milhões, e isso representava 0,58% do PL.
tá? Na parte de fundos imobiliários, a gente consegue observar aqui também, ó, o HREC representava 2,8% da parte de fundos imobiliários do fundo. E quando a gente vem olhar o relatório desse mês, na carteira, na parte de fundos imobiliários, cadê o HREC? Exatamente, o HREC foi vendido. A gente consegue olhar aqui também, na parte só de carteira, né, de fundos imobiliários, cadê o HREC? Então, eles venderam. A questão é uma venda relevante, 5 milhões. Essa venda não deveria ter sido relatada? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor. Se você tem uma obrigação, se você tem uma tranche de um CRI que você tem que fazer frente, você vai ter que vender. Você vai ter que vender nem que seja no prejuízo. E às vezes vender no prejuízo, dependendo da posição, não tem problema. Eu prefiro cortar o mal pela raiz do que ficar com o fundo. A questão é que o HREC é um fundo que é redondo, então em tese não teria por que vender. E isso tem que ser relatado, né, para o seu cotista. Por quê? Eu fiz umas contas aqui por alto. Um prejuízo de 5 milhões. Tá? Fazendo ali uma regrinha de 3, a gente consegue achar facilmente que o prejuízo foi de 0,22 centavos por cota, só com essa venda. Isso tem que ser compensado. Tá? Então, isso afeta diretamente o resultado do fundo, diretamente o rendimento do cotista. Então, a gestão fez esse movimento por um motivo, tudo bem, ela só precisa explicar, tá, pessoal? Então, para quem é cotista, realmente esse tipo de movimentação preocupa demais. Bom, para finalizar o vídeo, já está muito longo, eu selecionei aqui alguns ativos, né, que a gente sabe que está com problema. Então, tem circuito das compras, a gente, por exemplo, tem aqui o Acom Prime, que para quem não sabe também pertence ao grupo GPK. A questão é que ele está com esse nome aqui, então fica difícil, né, da gente identificar. Então, aqui abaixo nos CRIs corporativos, eu também marquei os outros CRIs com problemas, né? CRI Hope, a gente viu mês passado, que também está com waiver. Então, tem aqui o CRI One, alguns GPKs, o Carvalho Hosking. Esses aqui eu acredito que também estejam com problema, mas eu não quis marcar para não ter certeza, né? Então, deixei aqui sem marcar. Mas, basicamente, dos que eu marquei, a gente tem aqui 45,86% do portfólio do fundo comprometido de alguma forma, seja inadimplente ou com waiver. O CRI Carvalho Hosking estava inadimplente, a gente também não teve atualização, né? Eles estavam precisando vender os imóveis para poder pagar. Além de tudo isso, ele ainda tem alguns outros fundos, né, que não estão gerando renda. Então, tem o XBXO, tem o Serra Verde. Se a gente somar mais isso aqui, né, aqui dá uns 15, 15,5%, a gente já está falando ali de 61% do portfólio com algum tipo de problema e podendo aumentar. Porque, salvo engano, quer ver um outro exemplo? Estou puxando pela memória, o Cribúzios, ele apareceu em algum desses fundos, não me lembro se foi Tord, Versalhes ou o próprio Deva, com problema também. Tem aqui o Largo Parque, então vocês estão vendo como que pode aumentar essa porcentagem do PL? Com o processo de recuperação judicial, se inscreve para não perder nada, tudo isso aqui vai ter que aparecer, pelo menos a grande parte, e a gente consegue fazer conta e ter mais certeza. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo é isso, se inscreva para não perder nada, grupo do Telegram, tem sempre conteúdo especial e extra lá, tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu! Deixa o like!